Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Um grande prazer voltar no seu programa. Prazer é meu. Bom, esse programa nós gravamos, está indo no ar nessa quarta-feira, mas vamos deixar bem claro. Gravamos ontem à tarde, correto? Até então, a gente não sabia qual teria sido o destino desse Lázaro Barbosa, que está foragido, no mato, foragido da polícia. Doutor Viana, o que é que vai acontecer com esse Lázaro? A polícia está tentando caçá-lo de todas as maneiras, com a ajuda da Polícia Federal, que já saiu de lá, com a ajuda da Força Federal, helicópteros, cachorro especial, cavalo, polícia a cavalo, mateiros, agora convocado até os caçadores que conhecem a mata. E o que vai acontecer? Quando encontrar esse Lázaro Barbosa, a polícia vai atender a solicitação da Defensoria Pública, que quer que pegue ele vivo, ou ele vai acabar sendo morto? Não, ali a situação não tem outra. Quem está no mato é o soldado raso, tá? Como sempre. É o soldado que está lá e tal. Não é o comandante, não é o defensor, não é o promotor, não é o juiz, não é ninguém. É o soldado que está ali no estresse, dormindo de qualquer jeito, comendo mal e tal, e com muita raiva porque está tomando o cacete do capitão dele. O capitão está falando, como é que é, seus molenga? Ei, estamos perdendo para esse bandido. E o coitado do soldado está lá exprimido. Se localizarem ele, ou alguém parecido com ele, não sobra nem vestígio. Eles vão fuzilar o cara. Já está decretada a pena de morte dele, pelos soldados. Já está decretada. A humilhação que esse soldado está passando, essas coisas todas. E vai ser pior se prender ainda, porque daí é uma comoção nacional. Apesar de ser ilegal, de ser contrário toda a natureza humana, essa coisa toda, esse coitado desse Lázaro está morto. Agora, o que será que levou esse cara? Porque ele já havia assassinado pessoas desde os 19 anos, desde a Bahia, né? E vem vindo e tal. Ele foi criado pelo padrasto, abandonado pelo pai, e parece que ele odeia, parece que ele tem raiva do mundo, da vida dele. Verdade. Né? E ele deve ter um distúrbio, né? Deve ter também. Esses maltratos que ele sofreu, ter sido abandonado, criado por padrasto, condições muito difíceis, isso aí serviu de gatilho para, vamos dizer assim, desenvolver uma paranoia. Ele é paranoico e delirante. Ele acha que está todo mundo perseguindo ele. Quando ele matava as pessoas era por isso. Ele matava achando que estava sendo perseguido, que as pessoas eram inimigas, e matava do nada, principalmente mulher. Então, é uma loucura. Ele não é um ser humano normal, ele é um doente mental. Será que na cabeça dele tinha um pouco assim de ódio do pai e também da mãe? Também da mãe. De ódio isso da acontece. Vida. Da vida, acontece, né? Que a pessoa fica com ódio da vida, porque acha que a vida, que ele foi abandonado pelo pai, foi. Abandonado por todo mundo. Porque você ser abandonado pelo pai é acolhido por outro, mas você é abandonado pelo pai, maltratado pelo padrasto, a vida judiou dele, desde aquelas dificuldades, não tinha dinheiro para nada, ele vendo os outros tendo uma vida normal e a dele não podia ser, aquilo desenvolveu uma paranoia, ele fica louco, doente. Ele se torna um sociopata, é isso? Sociopata. Então, o problema, além de tudo, é social também. Sim. Porque se o governo não desenvolve medidas sociais para amparar essas crianças da periferia, esse pessoal que vive em áreas de risco, sabe? Pessoas que vivem para baixo da linha da miséria, se não tiver uma ação social com relação a isso, para proteger essas crianças da escola, dentista, médico, essas coisas, vacina, essas coisas, essas crianças acabam desenvolvendo uma doença
psicológica, um trauma muito grande, que ela se vinga da sociedade. O Lázaro Barbosa não será o último, então, se continuar assim. Não. Né? Existem muitos Lázaros por aí. Né? Não, muitos Lázaros. Decorrente, segundo as autoridades médicas, cientistas, estudiosos do assunto, é tudo decorrente desse gatilho da sociedade. Vítima da sociedade. Porque nós fugimos desse problema, fingimos que não enxergamos esse pessoal que está na rua, viramos as costas para ele e ele volta e mata um filho da gente. É isso. O problema é social. É isso aí. Doutor Viana, a Defensoria Pública tem força para dizer para os soldados, olha, pega o cidadão, a pessoa viva, que nós queremos conversar com ele, por que ele matou, por que ele é um assassino. Na verdade, veja só, quem deveria fazer essa defesa, nesse sentido de não matá-lo, da polícia não matar, seria o Ministério Público, que ele é o defensor constitucional da sociedade. Tá? Só que o Ministério Público é o seguinte, como ele age em parceria com a polícia, porque é a polícia que traz as provas, a polícia que trabalha para eles, essa coisa toda, há uma conivência perniciosa e eles não agem contra a polícia, o Ministério Público, que é obrigação deles. Eles são os fiscais da polícia. Da polícia. Eles são os fiscais da polícia. Só que eles agem junto. Aí a polícia fala assim, o Ministério Público está me perseguindo, então eu não vou mais correr atrás do bandido. Eles que vão, se quiser. E o promotor não quer sair do gabinete, nem tem estrutura para isso. Ele fica no gabinete, ele fica dependendo das diligências que a polícia fez. Se a polícia cruzar o braço, o Ministério Público não trabalha. Então eles têm que fechar os olhos e deixar que que a polícia faça essas barbaridades. Você não vê o número de confrontos com morte aqui que está acontecendo? É verdade. Não só em Londrina, em todo o Brasil. É verdade. Por quê? Porque a polícia agora resolveu, porque nós vemos o mundo do bolsonarismo, e então pode matar bandido. Pode matar. E o Ministério Público arquiva um inquérito dizendo que houve confronto e pronto. E ninguém faz nada. Aí você vê no Rio de Janeiro, matou um menino de 12 anos. Não, a polícia fala que era um confronto, que o menino tinha 12 anos, mas era um poderoso traficante. E assim fica por isso, o Ministério Público arquiva. É isso. Daqui a pouquinho voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem.
Estamos de volta com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Doutor Viana, voltando ainda ao Lázaro. A gente vê nos filmes americanos, nesses seriados tipo Lei e Ordem, que o povo é líder de audiência até, né? Que toda delegacia de polícia, né, tem um promotor ou uma promotora que fica junto, né? Sim. Que acompanha e cria caso. E não aceita e corrige e diz, olha, vou te processar, vocês não podem fazer isso. Aqui não, é diferente, né? O Ministério Público, tanto lá como aqui, ele é tipo de um corregedor da polícia. Sim. E ele é o fiscal dessa legislação, fiscal da Constituição e das operações policiais. Ele que faz o filtro. Só que lá funciona. Aqui eles agem em parceria. Aqui eles agem em parceria e conivência. É uma conivência perniciosa. Por exemplo, vamos pôr aqui o seguinte. A estrutura do GAECO aqui no Brasil. O que é o GAECO? É um grupo de policial civil, policial militar, um delegado da civil e promotores públicos. Todos numa equipe trabalhando junto. Evidentemente que essa convivência é perniciosa. Porque o promotor ele vai junto na viatura prender o cidadão, fazer diligência, buscar equipamentos, ele vira um polícia. E ele está do lado dos polícias, viaja junto com os polícias, faz operação junto, faz campanha junto. Então como é que ele vai ter autoridade para dizer que a polícia errou? Não tem. E não tem como mudar isso? Não tem como mudar, não tem. Isso aí já virou... isso aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, você vê que, por exemplo, o GAECO não consegue processar policiais que estão direto ou indiretamente envolvidos com o GAECO. Não tem história da literatura jurídica nacional isso aí. E agora, Procuradoria-Geral da República vai escolher agora, vai escolher o novo procurador, é isso? É, novo procurador. Aí eles fazem uma eleição, escolhem 3 membros, todos os membros do Ministério Público Federal, escolhem 3 membros que vai para a lista para o presidente indicar um. Agora o pessoal diz o seguinte, que o presidente Bolsonaro, ele não tem obedecido muito isso não de lista tríplice, ele escolhe o que ele quiser. O que ele quiser. Ele nunca escolhe o primeiro. Por exemplo, há um dado assim, de 22 universidades federais, ele não nomeou nenhum candidato a reitor que estivesse em primeiro lugar. Escolheu outros. Esse procurador-geral da República também. É. Ele também não estava, ele escolheu. Esse Aras. Ele faz isso porque ele é da mesma estilo do Requião. Sim. O Requião nunca nomeava o primeiro. É verdade. Porque diz que o primeiro que conseguiu se eleger não é da vontade dele, é da vontade da sociedade, da associação deles lá. Então ele é um perigo. Vamos escolher o que perdeu. O que perdeu que vai ficar mais do meu lado do que daquele da associação. Isso então, aconteceu em Londrina. Isso aconteceu aqui. Aqui, né? Levaram uma lista tríplice para ele, para escolher um desembargador. Ele escolheu o terceiro colocado. Isso. Não vamos nem dizer o nome. Não, Mas, ótimo. Mas não, isso ele fez tudo. É a mesma coisa. O sindicato jornalista, né? 3. O primeiro lugar é o mais popular entre os jornalistas. Sim. Aí o Requião não queria. Não queria porque ele é do jornalista. Eu quero um que seja contra o jornalista. E é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está fazendo, né? Falando em jornal, você não acha que está... Por exemplo, alguém me perguntou, Militão, cadê aquele general, esqueci o nome dele, o mais velho, que está na equipe dele lá, que é praticamente o padrinho do presidente Bolsonaro. Ele está muito quieto. Ele está doente, né? Está doente? Está doente. É, né? Porque alguém precisa dar um conselho para o Bolsonaro. Bolsonaro, vai com calma, porque está jogando a presidência da República no colo do candidato dele. Que o Lula quer concorrer com o Bolsonaro. Ele não quer concorrer com mais ninguém, só com o Bolsonaro. Claro. E o Bolsonaro não quer concorrer com ninguém, só com o Lula. Só com o Lula. Os dois. É o Fla-Flu. É os dois. Porque, em tese,
o candidato perfeito para o Bolsonaro é o Lula. Né? E o candidato perfeito para o Lula é o Bolsonaro. Cada um com as suas qualidades e seus defeitos. Seus defeitos. O povo vai pegar os defeitos de cada um. Porque esse negócio de terceira via aí, para eles é perigoso. Porque o terceira via, ele vai criticar o Lula e vai criticar o Bolsonaro. Ah, sim. Né? Claro. E quem não gosta do Lula e agora não gosta do Bolsonaro, pode ir para uma terceira via. Então eles não querem terceira via. Agora, tem aí os pré-candidatos, tem o Dória, o Tasso Gereissati, o Tasso, que é lá do Ceará, senador, ele acha que um candidato para dar a terceira via tem que ser indicado pelo Centrão, olha só. Quem? Mas né? Mas agora a orientação que está se formando no Centrão é o seguinte, o Centrão não lançar candidato, mas apoiar um. Apoiar um, para levar vantagem. Né? Assim. Como sempre. Né? Assim. O Centrão, gente, é o Centrão. Se ganhar, ele está junto. Se perder, ele está fora. Ele está do outro lado. O Centrão, há quantos anos está no poder o Centrão? É só pegar alguns integrantes do Centrão, que são aqui do Paraná, e ver. Entra presidente, sai presidente, eles estão sempre juntos. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Eles estão sempre juntos. Aliás, desde a época dos militares. Sim. Do Sarney. Quando entrou o Sarney, dali para frente, o Centrão não saiu mais. Não saiu mais. Agora, a gozada é São Paulo. Você viu São Paulo? São Paulo é o seguinte. Tirando o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente por São Paulo, ninguém, todos os estrelas de São Paulo, ninguém conseguiu alcançar a presidência. Que foi do PSDB lá, o Serra, o Alckmin, o Mário Covas, acho também. O Mário Covas. Todas essas estrelas, todos, concorreram à presidência e não conseguiu. Não conseguiram. E São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país. E é o estado mais forte, mais rico. Não consegue, né? Não consegue. O último foi Fernando Henrique e acabou. E olhe lá. Vamos aguardar, né? Doutor Viana, obrigado, boa semana. Vamos ver o que acontece com o Lázaro, quais as consequências. Bom, eu já sei o que vai acontecer. Vai ser morto. Ele vai ser morto. Isso aí pode escrever. Vai ser notícia. Estou falando hoje uma coisa que não aconteceu, mas ele vai ser morto ilegalmente, abusivamente, mas ninguém vai. O Ministério Público não vai fazer nada, a Defensoria não vai fazer nada e vai ficar por isso mesmo. Ele vai ser enterrado, morto e vamos partir para outra. É isso. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Obrigado, gente. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós estamos recebendo o engenheiro e escritor José Pedro da Rocha Neto, que está conosco e veio aqui por um motivo. A Folha divulgou dias atrás uma nota sobre a posse dele na Academia Brasileira Rotário de Letras. Ele veio falar sobre isso aqui com a gente. Boa noite, Zé Pedro, como vai? Tudo tranquilo? E já vou para a primeira pergunta. O que vem a ser
a Academia Brasileira Rotária de Letras. Boa noite. Boa noite, Marcelo Militão. Primeiro, meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade de me referir à Academia Brasileira Rotária de Letras, a seção do Paraná. A Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROM, é uma entidade depositária da memória de Rotary e das pessoas que marcaram significativamente os feitos do Rotary através de publicações em livro ou assemelhados. É o meu caso. Eu registrei muita coisa do Rotary em Londrina através de livros que eu escrevi. E não são poucos, né? São 23 livros, é isso todo? Referente a Rotary... Menos um pouco. Menos, né? O resto não. O resto foi registro de história e momentos que eu vivi, participei. Então eu acabei registrando aquela minha participação, aquele assunto. Eu achava que era assunto destacado, merecia registro e assim eu fiz. Agora, Zé Pedro, o Rotary, tempos atrás, vamos dizer assim, era uma entidade muito falada no Brasil e no mundo todo, né? No entanto, nos últimos anos, o senhor fala pouco no Rotary, né? O que aconteceu? Olha, o Rotary Club, a exemplo do Lions, que também era uma entidade que prestava serviço à comunidade, eles tiveram momentos muito destacados no mundo inteiro. No caso do Rotary, do qual eu pertenço, e eu sou rotariano há praticamente 50 anos, o Rotary prestou muito serviço à comunidade, muito, em todos os setores. Em todas as cidades que existiam clubes de serviço, os membros eram membros destacados, atuantes na sociedade, muito representativos, e o Rotary e as comunidades, por sua vez, sempre fizeram reuniões públicas para aprovação ou encaminhamento de sugestões, projetos, e o Rotary participou ativamente. E eu, como da área, engenheiro, tendo vivenciado muito urbanismo, tratamento de água, distribuição de água, uma série de coisas de serviço público, tratamento do lixo, eu representei o Rotary aqui em Londrina em muitas reuniões desse tipo junto à Prefeitura Municipal de Londrina. Diversas dessas sugestões foram acatadas, é isso? Olha, aquilo era o acatamento era pela maioria. Geralmente eram aquelas reuniões públicas, várias entidades se faziam presente, e eu acredito que sim, porque a maior parte das decisões que eu participei e me posicionei foram acatadas. Então, não era um acatamento pessoal, porque era um acatamento de grupos. Tinha Rotary, tinha Lions, tinha entidade, não sei o quê, tinha clube de engenharia, tinha Sinduscom, tinha associação médica, tinha associação rural. Então, a Prefeitura de Londrina, sempre nos problemas maiores, urbanísticos principalmente, e no referente à água, no esgoto e no lixo urbano, sempre ouviu a comunidade. Todas as administrações que existiram, elas sempre, por bem e preventivamente, discutiam o assunto antes de ser encaminhado para a Câmara com a comunidade. Então eu participei disso, e foi uma coisa muito útil para a Prefeitura e útil para nós que participamos daquilo. A gente aprendeu muito, a Prefeitura aprendeu muito, cada gestão que promoveu isso aprendeu bastante. Agora, vamos falar dos dias de hoje, né? Para alguns, inclusive, parece que o Rotary nem existe mais, né? O que aconteceu, ao menos em Londrina, Zé Pedro? Olha, eu sou rotariano há 50 anos. E realmente, nos últimos anos, os clubes de serviço acabaram desaparecendo ou então tornando-se muito pequenos. Eu debito a isso, é uma coisa que às vezes a gente pensa, porque o meu clube, principalmente, que sempre teve e contou com líderes os mais expressivos de Londrina, os mais atuantes de Londrina, a partir de um certo momento, o próprio nosso clube acabou diminuindo. Eu acho que
houve o surgimento, o início de uma nova era no mundo inteiro. As pessoas hoje têm facilidade de fazer reunião até virtual, não é mesmo? Está na moda. Está na moda, isso aí. Então, eu acredito que, primeiramente, parece que o Lions, né, diminuiu bastante, e nos últimos anos eu percebo que o Rotary também diminuiu. Mas o nosso clube continua funcionando com um número de sócios menores, mas nós continuamos a frequentar as reuniões, até virtualmente. Já que com a pandemia não pôde mais ter a reunião, né? Complemento ainda que, após a pandemia, realmente as reuniões ficaram proibidas. Então, as reuniões são mais virtuais. E isso já vai para praticamente 1 ano e meio, um pouco mais. Então, a pandemia realmente teve uma ação decisiva no funcionamento dos Rotary Club. Agora, o Zé Pedro, se diminuiu tanto, qual a razão da Academia Brasileira Rotária de Letras? Marcelo, é uma pergunta que é corrente. Os meus amigos perguntam isso também. Mas se o Rotary hoje praticamente não existe, por que essa academia? A academia, na realidade, é uma entidade depositária da memória de Rotary, do que foi feito, do que ficou registrado e tal. Mas há que se dizer ainda que o Rotary, embora atuante no passado, né, tendo iniciado em 1905 nos Estados Unidos, divulgou-se primeiramente, evidentemente, para os Estados Unidos, depois para o mundo inteiro. E o trabalho de Rotary no mundo inteiro foi muito atuante no passado. Muito atuante. Não só para as comunidades, mas para o país e pela congregação de países entre si. O Rotary teve uma atuação muito decisiva e muito destacada. No entanto, você tem razão quando me pergunta isso, porque os meus amigos também têm a mesma curiosidade. E me perguntam, mas se o Rotary diminuiu, José Pedro, qual é a razão da academia? O Rotary diminuiu, mas não está extinto. Ele ainda existe. Ele ainda se coloca à disposição da comunidade. Ele ainda tem uma boa liderança. Ele tem ainda bons cidadãos de destaque nas comunidades, de destaque profissional nas suas áreas. Então, o Rotary, embora diminuído, ele não se encontra extinto e ainda se põe à disposição das comunidades. É de se esperar que mais na frente isso torne novamente com uma nova mentalidade, sei lá, com um novo ânimo, com uma nova diretriz, sem perder a linha fundamental que ele sempre existiu, ele volte a ser tão atuante como era no passado, como você bem falou. O Rotary Club em Londrina, ele teve participação destacada na comunidade durante muitos e muitos e muitos anos, né? José Pedro, só vamos para o intervalo, já a gente volta para conversar mais com o engenheiro José Pedro da Rocha Neto. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, de volta com o programa Militou em Militão, conversando com o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, sobre o Rotary e principalmente sobre a Academia Brasileira Rotária de Letras, Seção Paraná. Mas ele estava falando da questão desse histórico do Rotary. Zé Pedro, conta um pouco de como é que eram as atividades no clube que você pertence, já que você falou que está há 50 anos no Rotary, né? Olha, eu entrei no Rotary há 50 anos atrás, ou um pouquinho mais. O Rotary Club, naquela ocasião, era um clube, era uma entidade destacada a nível mundial. E em Londrina, principalmente, existiam vários clubes de serviço. No nosso clube, o Rotary Club Londrina Norte, ele era um clube bastante atuante, bastante destacado. Nós tivemos prefeitos como membro do Rotary Club Londrina Norte, tivemos secretários municipais, né? Secretários estaduais que residiam em Londrina, mas prestavam serviço em Curitiba. Nós tínhamos líderes da cafeicultura no nosso clube, tínhamos líderes pertinentes à associação médica no nosso clube, tínhamos professores universitários. Então, nosso clube era um clube disputado até para se ingressar nele. Olha. É porque isso valorizava a gente. Receber um convite para participar do Rotary Club, né, especialmente pedindo autorização de outros companheiros de outros clubes, eu interpretava como uma honra. Eu fui membro do Rotary Club com pouca idade. Jovem. E eu me sentia orgulhoso de participar daquela mesa, né, com gente tão expressiva, jornalista. O teu pai mesmo era rotariano. Era rotariano do nosso clube. Eram jornalistas, médicos, advogados famosos, né, membros do Ministério Público. Estavam lá. Então, era um clube que se destacava a nível londrinense, estadual. Nós tivemos vários governadores do o clube tinha gente não só para participar, para discutir assuntos da comunidade, para encaminhar soluções, mas também para administrar o Rotary. Nós tivemos gente que foram governadores, e tivemos até um membro, que foi o Gerson Gonçalves, que foi membro de Rotary Internacional lá nos Estados Unidos. Olha. Então, o Gerson Gonçalves é desse clube. Desse clube. Então, nós tínhamos expoentes que muito nos orgulhavam. E a gente percebia que cada um fazia a sua parte. O prefeito fazia a sua parte, o secretário municipal que participava fazia a sua parte, o que compunha a equipe de governo estadual fazia a sua parte. Então nós fazíamos aquilo com muito orgulho. Eu, pessoalmente, gostava muito, porque eu me sentia valorizado, profissional, né? E tecnicamente também no meu clube, porque quando tinha um assunto técnico para discutir na prefeitura, para discutir na comunidade, quem é que vai representar? Você era escalado. Era indicado com o dedo, Zé Pedro vai. Então isso me deu uma bagagem muito grande para discutir qualquer coisa, né? A nível de comunidade, para discutir a nível de Rotary. Tanto é que quando eu não fui presidente do meu clube, nunca fui, porque a minha atividade profissional me tomava o tempo todo. Mas chegou uma vez que me convidaram e eu não podia também assumir. Mas eu
E quando o nosso clube fez 50 anos, já faz anos, fez o seu cinquentenário, eu já tinha escrito alguns livros. Falando um pouco dessa história. E daí o pessoal me elegeu por aclamação. Pô, quem vai fazer o livro do cinquentenário é o Zé Pedro. Aí você escreveu? Escrevi um livro, chamava-se Um Dia um Anjo Sentou-se ao Meu Lado. Olha. E esse livro, para minha felicidade, ele teve um destaque muito grande, foi muito lido. Um dia um anjo sentou-se ao meu lado. Porque quem deveria escrever esse livro era o Gerson Gonçalves, porque ele tinha sido diretor internacional de Rotary, foi governador. O Botelho foi governador. Lembra do Botelho? Botelho é uma pessoa séria, atuante, bem organizada. Então, o Botelho, os dois, falaram assim, não, quem vai fazer é o Zé Pedro. Me chamaram num canto e falaram, Zé Pedro, você vai fazer o livro. Aceitei e resultou num livro muito lido a nível de Rotary. Zé Pedro, para a gente encerrar, então a posse foi instalada em Curitiba no dia 22 de maio. A Abrol ficou instalada em Curitiba, Abrol, Paraná, no dia 22 de maio. E nesse mesmo dia foram escolhidos, tomaram posse os 24 acadêmicos, e eu sou um deles. Obrigado pelas informações, grande abraço, Zé Pedro da Rocha Neto. Muito obrigado. Marcelo, eu acredito que essa sua entrevista, embora contida algumas perguntas indagativas, cruciais de serem respondidas, eu agradeço a oportunidade de você nos deu, não a mim, mas ao próprio Rotary e à própria Abrol, de se explicar perante a comunidade londrinense o que ela representa, o que o Rotary representa e a situação do mesmo. Muito obrigado pelo convite. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!